Olá, tudo bem? Se você quer ser auditor fiscal da Receita Federal, você precisa ficar nesse vídeo até o final, porque nós vamos navegar sobre 3 dicas importantíssimas para quem quer ser aprovado neste concurso. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu passei por todo o processo e conheço o caminho. Segundo, eu trago várias outras pessoas também para poder trilhar o caminho de preparação, não só para auditor fiscal, mas para diversos concursos. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e coloque agora os comentários. Nos comentários, coloque agora a sua pergunta. Mas talvez você esteja perguntando, quem é esse cara que está falando? Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje auxilio pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga em concurso público, tá? O concurso da Receita Federal, ele pode ser considerado fácil e difícil ao mesmo tempo. Jefferson, como assim? Concurso da Receita fácil? Vou explicar, calma. Ele é fácil desde que você seja especialista no concurso. Por quê? Porque ele existe, né? Ele é solicitado dentro das disciplinas específicas. A maioria da galera estuda para todos os concursos que saem. Sai o concurso, faz, sai o concurso, faz. E uns, né, também estudam para a área fiscal, que é um bloco maior de disciplinas. Imagine você que está estudando apenas para um concurso, você vai muito mais rápido em direção à finalização de todo o conteúdo, diferentemente de quem estuda para a área fiscal, tá? Por isso que eu falo que se você se dedica e se você coloca essas 3 dicas que eu vou passar aqui, e se você é especialista no cargo de auditor fiscal, você é aprovado. A maioria dos auditores fiscais, né, grande parte, foram antes analista tributário. Por quê? A pessoa passa para analista tributário e ela só vê o quê? O cargo de auditor fiscal ou outro cargo, mas não interessa estudar para outro cargo semelhante. Ele vai estudar para auditor fiscal, por isso que muitos analistas são aprovados no concurso de auditor fiscal. Beleza? Então, Jefferson, mas fale as dicas. Então vai a primeira dica. A primeira dica, não só para auditor fiscal, mas para todos aqueles que estudam para concurso público, é conseguir encaixar dentro das 24 horas o seu período de estudos e manter a constância com esse período. Por que eu estou falando isso? Uma das maiores dificuldades de quem estuda para concurso público é poder ter uma constância em relação aos estudos. Agora, se você consegue encaixar dentro das 24 horas um período que é sagrado para você estudar, você está indo em direção à sua aprovação no concurso, tá? Então, preste atenção. Há uma necessidade de você manter a constância para você poder evoluir e se você encaixa esse tempo, você ganha, tá? Ótimo. A segunda dica é a seguinte: você precisa estudar as disciplinas mães. E o que são disciplinas mães? Disciplinas mães são aquelas disciplinas núcleo do concurso, que elas servem como base para o desenvolvimento de outras disciplinas. No caso de auditor fiscal da Receita Federal, são consideradas disciplinas mães: língua portuguesa, direito tributário, direito constitucional, raciocínio lógico e contabilidade geral. Agora, você pode imaginar, tá, e as demais disciplinas? Você para analisar, as demais disciplinas são desenvolvidas a partir desse núcleo central, tá? Quanto tempo estudar, Jefferson? No mínimo 3 horas. Auditor fiscal, no mínimo 3 horas. Agora, se você tiver mais de 3 horas para poder investir ao longo da sua preparação, eu peço para você colocar uma observação. Inclua a disciplina fluência em dados. Primeiro, porque ela é uma disciplina geralmente que as pessoas têm dificuldade. Segundo, eu acredito que cada vez mais essa disciplina vai se tornar forte, diferencial na prova de auditor fiscal. Hoje, ela está no rol de disciplinas que não aprovam, apenas reprovam. A representatividade dela não é grande, tá? E eu acredito que a representatividade dela vai vir maior. No último concurso,
muitos candidatos bem preparados foram muito mal, mas muito mal mesmo, na disciplina Fluência em Dados, tá? E já te peço para você já iniciar junto com as disciplinas mães, beleza? Então, primeira dica, você realmente reconhecer um período das suas 24 horas e dedicar esse tempo, esse período, para a sua preparação de forma constante. A segunda dica é você estar muito forte, estudar bem, ficar muito bem preparado, inicialmente no bloco de disciplinas mães. E a terceira dica, importantíssima para você ser auditor fiscal, ter uma preparação eficiente e que vai te trazer resultados, é você ter revisões programadas e execução de exercícios, tá? Mas Jefferson, então, para fazer muitos exercícios, eu não falei isso. Eu falei revisões programadas e execução de exercícios, tá? As revisões programadas vão te auxiliar a evitar a sua curva de esquecimento alta. Você vai achatar a sua curva de esquecimento. Todos nós temos uma curva de esquecimento. E como eu falei lá no início do vídeo, que uma das dificuldades em poder se preparar para o auditor fiscal é o quantitativo de disciplinas, se você não tiver preocupação em poder reter o máximo de conteúdo, quando você chegar lá na frente, você já esqueceu o que estudou lá atrás. E aí você vai ter que voltar, vai gastar muito tempo. Por isso que muitas pessoas levam muito tempo para poder se preparar para os cargos de auditor fiscal. Isso não é apenas do auditor fiscal da Receita Federal, mas auditor fiscal do Estado, auditor fiscal do município, auditor de controle externo, auditor de finança e controle, tá? Que é o de controle interno. Então, essa é uma dificuldade geral de quem estuda, tá? Então, as revisões programadas é você ter um ciclo de revisões. Só para você ter uma ideia, na nossa mentoria individual, grande parte dos alunos, nós trabalhamos com a revisão de 24 horas. Tá? Grande parte eu trabalho com a revisão de 24 horas, que é uma revisão mais fácil de poder ser realizada. Tá? E a execução de exercício, eu sei que grupo de WhatsApp, a galera fala, cara, tem que fazer muito exercício mesmo. Não, é necessário que você faça um quantitativo de exercícios que seja facilitador da retenção do conteúdo. Por quê? Se você faz muitos exercícios, você deixa de avançar na disciplina e nós temos um quantitativo elevado de disciplinas. Então, esse equilíbrio nós trazemos para a prática, para que o nosso aluno de mentoria saiba, tenha de forma mastigada o beabá, o passo a passo do que fazer. Só para você ter uma ideia, na nossa mentoria o aluno sabe qual tópico estudar, quanto tempo estudar, a forma de memorização rápida e aprendizagem acelerada e a revisão programada com os exercícios. Então, seguindo este modelo, ele vai ser muito mais rápido e vai ter uma retenção lá no alto. Isso vai facilitar. Sabe por quê? Porque é aprovado em concurso público, não é quem estuda mais. É aprovado em concurso público quem tem o maior quantitativo de conteúdo retido e que consegue aplicar na hora da prova. Fez sentido para você? Eu tenho certeza que fez sentido. Por quê? Porque é isso que acontece na prática. Eu tenho bastante experiência em preparação e bastante experiência como estrategista em concurso público. E eu posso falar para você com bastante tranquilidade. Isso faz a total diferença. E se você quer ser aprovado em concurso público, você precisa lembrar sempre, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.